Muito bem, alunos, vamos iniciar a nossa aula de Educação Física. Eu sou a professora Rafaela Pinheiro, chamo vocês agora para fazer a leitura do objeto de conhecimento da nossa aula. Aula de número 25, objeto de conhecimento, práticas corporais de aventura urbana, detalhamento, parkour. Muito bem, então vamos aprender o que é parkour, quais são as suas características, qual é a sua história, qual é essa modalidade esportiva aí de aventura. Então vem comigo que a nossa aula vai já começar. Muito bem, alunos, então para começar a nossa aula eu trouxe vocês aqui, para Paris, na França. Mas por que, professora, que você trouxe a gente para conhecer Paris? Justamente porque eu vou falar de uma modalidade que tem origem nesse lugar aqui, em Paris, na França. E essa modalidade esportiva é chamada de Le Parcours ou Parkour. E o que é que vem a ser Le Parcours, Parkour? Vamos ver então a sua definição agora na cartela. Parkour é um termo com origem no francês parkour, designando um esporte de força, equilíbrio e resistência. É possível que você possa ouvir o termo le parkour, referindo a l'art du déplacement, a arte do deslocamento, ok? Comumente tratado pelos praticantes. Então, a gente já pode observar que o parkour, ele é de origem francesa e vai desenvolver ali durante a sua locomoção, e já observem nessas figuras aí que vocês estão vendo na cartela, como é que é feito esse deslocamento aí, em que ambiente ele está sendo feito. Então, isso daí já dá características de como é que se dá essa modalidade esportiva. Então, ela é chamada de a arte do deslocamento, justamente porque tem como objetivo principal se deslocar aí nesses ambientes que vocês já podem observar que são ambientes urbanos, ok? E tudo isso vai precisar que o atleta ele desenvolva força, equilíbrio e também resistência, justamente porque são desafios a serem superados durante esse deslocamento. Muito bem, vamos dar continuidade aqui apresentando mais características a respeito dessa modalidade esportiva chamada parkour. Vamos ver então que o parkour é justamente essa modalidade que é feita aí nesse espaço diferente, né? Um espaço inovador que é justamente no espaço urbano. Observem aí que essas pessoas que estão praticando o parkour, elas estão ali, pulando ali daqueles muros, né? Ultrapassando obstáculos que geralmente a gente encontra aí ao andar pela nossa cidade. E no caso, o parkour, ele vai utilizar um equipamento curioso, que é o próprio corpo para fazer esses deslocamentos, para realizar essas ações. Então, ele não vai usar de nenhum outro instrumento, de nenhum outro equipamento que não seja o seu próprio corpo. Então, todas as ações, elas vão girar em torno das suas ações motoras, né? De pular, de saltar, de fazer os rolamentos para diminuir o impacto desses saltos, justamente porque ele não pode utilizar-se de nenhum outro equipamento para realizar essas ações, ok? Então, como obstáculos que a gente pode encontrar no decorrer dessas ações, no decorrer desses deslocamentos, desse percurso, como se trata de um ambiente ali urbano, a gente vai se deparar com obstáculos como muros, como paredes, né? No caso, os muros, a gente vai também se deparar com árvores, com arbustos, com lixeiras, com carros, com postes. Então, tudo isso faz parte do trajeto que vai ser traçado ali por esse praticante, tá bom? Muito bem. E todos esses movimentos, eles vão requerer desse praticante tanto força,
né, para executar essas ações, como velocidade e também estratégia, porque imagina só, são situações em que ele vai ter esse quê de imprevisibilidade, né, e justamente essa imprevisibilidade vai relacionar essa prática do parkour com as práticas corporais de aventura, porque de fato é uma aventura todo esse percurso que é feito ali pelo praticante, por esse esportista relacionado à prática do parkour, tá bom? E para frisar isso que eu acabei de falar para vocês, vai aparecer aí na cartelinha para vocês que o parkour é uma prática corporal de aventura praticada em meio urbano, uma categoria de atividades que refere-se a atividades físicas e esportivas que acontecem em ambientes urbanos, muitas vezes desafiando elementos naturais e artificiais encontrados na cidade. Como eu falei para vocês, a pessoa que vai estar praticando essa modalidade, ela vai ter que ultrapassar esses obstáculos que muitas vezes ela vai ter que pular de prédios, ela vai ter que ultrapassar muros, ela vai ter que ultrapassar também e ver como é que ela consegue se desviar ali das árvores que podem estar ali na cidade e de arbustos, né? Então, tudo isso vai unir elementos naturais e elementos artificiais que a gente encontra aí no caminho, né? Que a gente, nas ruas que a gente anda, por exemplo, dentro da cidade. E essas atividades, elas combinam elementos de esportes radicais e atividades ao ar livre, adaptando-se ao ambiente urbano para criar experiências emocionantes e estimulantes, que é justamente aquilo que vai trazer essa emoção, essa aventura para essa prática, né? Justamente porque o praticante ele não vai saber ao certo o que pode encontrar mais à frente. Então, tudo isso traz esse espírito de aventura, de conquista e de superação dos seus desafios. Muito bem, então vamos continuar falando agora sobre a história do parkour. Como é que tudo isso se iniciou, esse movimento, quem criou, né? Então, o parkour, como eu falei inicialmente, surgiu na França, lá na década de 1980. Então, já reparem aí que é uma modalidade esportiva mais atual, né? Começou aí há uns anos atrás. E foi criado por David Belle. Isso daí é importante vocês saberem, vocês vão entender o porquê daqui a pouco. E Sebastian Foucan, inspirados nas técnicas militares transmitidas por Raymond Belle e no método natural de Georges Hebert, o parkour militaire. Adaptado para as ruas de Paris, o esporte se espalhou pelo mundo, caracterizando-se pelo deslocamento ágil e criativo em diferentes ambientes. Seus praticantes são chamados de traçor e traçós, que são as mulheres, né, que significa traçadores de rota, tá bom? Então, esse movimento todo se iniciou lá em Paris, quando um grupo de jovens, eles queriam ali saber uma forma de se deslocar dentro da cidade, uma forma diferenciada, né, pulando muros e ultrapassando ali os obstáculos urbanos. E aí, lembra lá do David Belle que eu falei para vocês? Ele foi o jovem que se destacou e ele é considerado o criador dessa modalidade esportiva de aventura chamada parkour, justamente porque ele pegou essas técnicas de treinamentos militares, que são técnicas que fazem com que os soldados eles se desloquem ali, ultrapassando essas dificuldades, usando, né, o seu próprio corpo ali como instrumento para ultrapassar essas dificuldades encontradas ao longo do caminho. Então, ele é que foi o criador ali do parkour. E o parkour ele passou a ser conhecido mundialmente através de vídeos na internet dessa prática e também através da inserção dessa prática nos filmes que eram passados na época, que inclusive o David Belle, ele foi um dos atores também que contracenava ali, demonstrando essas práticas contadas ali nas histórias desses filmes. Então, a partir desse momento, o parkour ele passou conhecido
a ser conhecido não só lá em Paris, mas a nível mundial, e aí essa fama foi se espalhando aí no mundo todo, né? E aí por isso que hoje nós conhecemos o parkour e muitas pessoas praticam também essa modalidade aí de esportes de aventura, né? Lembrando que os praticantes, os homens, eles são chamados de traçor e as mulheres são chamadas de traçós, tá bom? É só para diferenciar. Isso daí tudo significa traçadores de rota, justamente porque eles vão percorrendo ali um caminho, traçando essas rotas e vendo qual é a melhor estratégia de ultrapassar os obstáculos encontrados ao longo desse percurso, tá bom? Agora nós vamos falar aqui sobre as regras do parkour. Bom, inicialmente, né, lá na origem do parkour, basicamente não existiam regras fixas, não tinha regra nenhuma. O único objetivo era ultrapassar esses obstáculos aí da melhor forma possível que aquele praticante encontrava ali no momento, né? Só que como se trata de uma modalidade esportiva muito radical, né? Porque imagina, você pular de prédios, você ter que escalar muros e ter que pular desses muros, tudo isso é muito radical e lembre-se que nesse percurso o atleta ele não utiliza-se de nenhum equipamento, né, como cordas, equipamento de segurança nenhum. Ele faz esse trajeto todo usando apenas o seu próprio corpo. Então, é uma prática realmente muito radical, que traz, de fato, esse caráter de aventura muito presente ali durante os seus movimentos, né? E por isso, obviamente, acabava tendo muitos acidentes. E aí, com o tempo, vocês vão observar aí na próxima cartela, que foi estabelecido uma regra principal, que era justamente preservar a segurança do praticante e também cuidar com o meio ambiente, com o ambiente, na verdade, que se estava praticando. Por quê? Porque lembra que eu falei para vocês que é uma prática muito perigosa, né? Que se tinha que ter muito cuidado para realizar essa prática, para que não acontecesse nenhum acidente, muitas vezes fatais. Então, por conta disso, essa prática tem que ser muito estrategiada, né? Muito bem pensada, para que se preserve a segurança desse praticante. E quando se fala em cuidado com o ambiente, vocês lembram que essa prática ela acontece no meio urbano, ou seja, no meio da cidade. Então, imagina você pular de um prédio, ou você pular por cima de uma lixeira e derrubar essa lixeira, ou então quebrar algum monumento. Isso não pode acontecer. Por quê? Se todo mundo que pratica fizer isso, você vai acabar destruindo o ambiente que você está praticando. E mais para frente já vai ficar um pouco difícil de executar essa prática. Então é uma troca, né? Enquanto o ambiente proporciona esse cenário de imprevisibilidade, colocando os obstáculos para o praticante realizar as suas práticas, o praticante ele também tem que saber preservar ali esses monumentos, tudo aquilo que está dentro desse ambiente urbano, havendo então respeito com o ambiente que se está praticando, tá bom? E continuando a respeito das regras do parkour, a gente vai ver que em escolas de parkour, em certas escolas, podem sim existir regras adicionais a essas que eu acabei de falar para vocês, a fim de dinamizar os treinos. Então, para cada escola pode escolher ali uma forma, né, uma regra, como vou exemplificar para vocês agora, que em certos exercícios, por exemplo, vocês podem observar que é proibido colocar o pé no chão para aumentar o desafio. Então, tudo isso fica a cargo das escolas que ensinam, né, as modalidades do parkour, que ensinam aí os movimentos do parkour, preparando esse praticante para, de fato, exercitar ali todo o seu conhecimento durante esses percursos, ok? Agora, quando a gente fala aqui de modalidades do parkour, a gente vai definir duas modalidades, duas formas que esse parkour ele é praticado. Na primeira forma, a gente vai falar da modalidade outdoor e na segunda, modalidade indoor. Outdoor por quê? Justamente vem do termo em inglês out, né, como se fosse fora de um ambiente, né, na parte externa desse ambiente, e in
é como se fosse dentro desse ambiente. O que vai mudar, o que vai modificar ali, diferenciar, na verdade, essas modalidades é justamente o ambiente em que ele está sendo praticado, ok? E também, obviamente, para se adaptar a esse ambiente, alguns movimentos também, eles são adaptados ao ambiente que está sendo exposto esse exercício, esses movimentos, tá bom? Falando então agora sobre a primeira modalidade, que é a modalidade outdoor, é a versão original do parkour, pois a prática surgiu exatamente como um percurso por espaços abertos. Lembra que eu falei out, né, vem do inglês como se fosse fora de determinado ambiente, outdoor, né, em área livre. Então, quando essa modalidade ela foi criada originalmente em ambientes externos, ok? Então, digamos que a primeira modalidade criada do parkour é o parkour outdoor, ok? Justamente porque é feito em espaços abertos. Na versão outdoor, os movimentos, eles acontecem ao ar livre, como eu já citei, em cenários urbanos como parques, praças e ruas. E é um convite para explorar a cidade de ângulos diferentes. Então, aqui a gente já reforça esse pensamento de que o parkour, ele é uma modalidade esportiva que é praticada nos meios urbanos, dentro das cidades, ok? Muito bem. Agora, falando sobre a segunda modalidade do parkour, nós vamos nos deparar com o parkour indoor. Indoor vem dessa ideia do inglês, né, que se passa de estar sendo praticado dentro de um determinado ambiente. Out, fora, in, dentro, ok? Então, no parkour indoor, ele vai acontecer em espaços fechados, como em academias e em galpões, como vocês observam aí na figura, né, que já é um ambiente mais fechado, já não é um ambiente dentro da cidade, né, em ambiente aberto. E aí são estabelecimentos que vão ter dentro da sua estrutura obstáculos móveis, como caixotes, pneus, rampas, obstáculos fixos, né, como barras e paredes. E esses locais, eles oferecem também aulas para os iniciantes. Então, dentro desse local fechado, vão se colocar obstáculos ali para esses praticantes exercitarem os movimentos que são ensinados dentro do parkour. Tá bom? E, ao meu ver, é uma forma mais didática de se iniciar dentro dessa modalidade. Por quê? Quando você coloca esse praticante dentro de um ambiente fechado, você ensina os movimentos, mas, obviamente, você já sabe quais são os obstáculos que vão ser encontrados. Então, é muito mais fácil treinar esse iniciante para que ele fique seguro o suficiente para poder ir para ambientes externos, que já vai trazer mais imprevisibilidade ali durante o seu percurso, né? Então, de uma forma didática, é muito melhor. Por isso que as escolas que ensinam o parkour geralmente começam o ensino dessa modalidade em ambientes fechados, para assim ir para ambientes externos. Lembre-se que uma das principais regras do parkour é manter a segurança desse praticante. E para manter a segurança desse praticante, o próprio praticante ele tem que estar seguro de saber executar as técnicas desses movimentos de maneira correta, para assim ele conseguir ter essa tomada de decisão ao longo do percurso já na área externa, ou seja, praticando o parkour outdoor, tá bom? Agora falando sobre os movimentos do parkour, vamos ver aqui. Alguns são mais básicos e feitos até mesmo por iniciantes, outros eles já exigem um pouco mais de prática e condicionamento físico, né? São mais elaborados. Começando então com o Big Jump. O Big Jump é como se fosse um grande salto, né? Dado de um lugar com pelo menos 3 metros de altura, mas também pode ser considerado um Big Jump aquele salto mais longo em distância, né? No que diz respeito à distância. E para amortecer esse salto, né, já que é um grande salto, para amortecer o impacto ali durante a queda, o praticante ele deve seguir esse movimento de parkour
com uma cambalhota ou usando as mãos como apoio. Então, ele vem de um grande salto e para que ele amorteça esse impacto ali ao solo, ele executa uma cambalhota, né? Ou então ele apoia com as mãos para amortecer esse salto, justamente para que ele não se lesione durante essas ações, tá bom? Temos um outro movimento dentro do parkour que é chamado de King Kong Vault. É uma transposição na qual o praticante usa as mãos para impulsionar o corpo. É o mesmo movimento que os gorilas costumam fazer e por isso ganhou, né, esse nome que faz referência ao King Kong, como vocês vão observar. Então, o King Kong Vault é esse movimento. Como, imagina aí, lembra aí um macaco, um gorila fazendo ali a sua locomoção, né? Geralmente eles utilizam ali os braços para impulsionar esse movimento, né? Então, o King Kong Vault, ele é basicamente a reprodução desse movimento aí, tá bom? Para transpor os obstáculos. Agora, falando sobre o rolamento. É um movimento indicado para finalizar grandes saltos e assim reduzir o impacto na queda, ou seja, um movimento básico presente em diferentes momentos da prática. Porém, embora pareça simples, o rolamento exige cuidado para que um dos ombros não fique inclinado demais para dentro ao tocar o chão. E isso evita que haja contusões, lembrando da segurança do praticante, né? Então, a técnica tem que ser executada de uma maneira bem correta, ok? Agora, falando sobre o salto de precisão. Como o nome já indica, o salto de precisão é uma manobra em que o traçor deve saltar de um ponto a outro e ficar estático na aterrissagem. Exige, então, controle e bastante treino, especialmente porque é realizado em lugares que são mais arriscados, ok? Agora, falando sobre um outro movimento, nós vamos ver que esse movimento vai receber o nome de tic-tac. O tic-tac é um movimento bastante típico no parkour, no qual o praticante apoia o pé na parede para ganhar impulso e sai rapidamente em direção diferente da qual estava seguindo. É semelhante ao movimento feito no drible no futebol e pode ser feito em árvores, lixeiras, paredes, postes ou outros elementos que ajudem a ganhar altura. Então, tic-tac por quê? Imagina, ele pega, dá um impulso na parede e vai para outra direção. Justamente é o movimento tic-tac, ok? Temos o outro movimento, o wall run, né? Conhecido como wall run. Feito em muros e paredes, o wall run ou escalada usa um dos pés para dar impulso vertical e é um movimento feito para se atingir um obstáculo em alta velocidade. Para isso, o traçor toma impulso e se joga na parede com velocidade, apoiando o pé bem alto e dando mais um passo na vertical para agarrar o topo. E para que tudo isso fique muito bem claro para vocês, eu vou trazer um vídeo que vai mostrar alguns movimentos que são específicos ali desses movimentos do parkour, para que vocês consigam visualizar como é que eles são de fato executados. E aí eu chamo a atenção que alguns movimentos eles estão com o seu nome em inglês, mas pela movimentação vocês já vão conseguir identificar quais são, tá bom? Então vamos assistir esse vídeo.
Muito bem, então como vocês conseguiram observar e apresentei para vocês alguns movimentos do parkour que são bem interessantes, né, para serem realizados, lembrando que eles devem ser praticados com total segurança e o praticante ele tem que ter total domínio dessas técnicas para que ele não se machuque, para que ele não se lesione durante esses percursos, tá bom? Agora falando sobre as competições, que existem sim competições que são realizadas aí, competições de parkour. O primeiro campeonato mundial de parkour seria disputado em 2019 em Hiroshima, no Japão, mas foi adiado devido à pandemia, né, que acabou atingindo aí o mundo todo. A cidade também foi sede da primeira competição oficial de parkour, que aconteceu em 2018. E aí, quem é que pode praticar o parkour? O parkour ele pode ser praticado por pessoas de todas as idades, respeitando o preparo físico de cada um. Desde crianças, né, justamente quando elas aprimoram a coordenação motora e têm um estímulo ao exercício físico, até os adultos, que praticam como uma forma de diversão, esporte e socialização, porque justamente a prática é feita em grupos, favorecendo a interação social. E aí agora a gente vai pontuar aqui alguns benefícios da prática do parkour. O parkour, então, ele melhora o condicionamento físico, porque você tem que ter ali muita força, né, muita agilidade, melhora todas as suas capacidades físicas, justamente porque para executar essas ações, você precisa ter força muscular, ou seja, você precisa ter os seus músculos fortalecidos, você precisa ter bastante resistência muscular para realizar essas ações ali durante esse percurso, que geralmente é extenso, né, e, obviamente, fortalecer aí a musculatura e aumentar essa resistência, como eu acabei de citar aí para vocês. Desenvolve também a coordenação motora e o equilíbrio e também a agilidade, que são aspectos super importantes para o sucesso da realização dessa prática, porque imagina, se você não tem equilíbrio, você não consegue pular e fazer ali o exercício de rolamento ou então de apoio com as mãos sem que você se estabaque ali no chão, né? Então você precisa ter esse equilíbrio, você precisa ter a sua coordenação motora muito bem trabalhada para você ir consciente de maneira corporal, para realizar esses exercícios. Então, tudo isso precisa estar muito bem desenvolvido no corpo do praticante, tá bom? Também ajuda a reduzir o estresse e aumentar o bem-estar, porque é uma prática de atividade física, vai fazer o seu corpo se movimentar. Portanto, vai estimular os hormônios, né, que causam essa sensação de alívio de estresse, de bem-estar, de prazer. Vai trazer também aquela adrenalina para o seu corpo, fazendo com que você se sinta bem ao vencer esses obstáculos. Então, tudo isso faz bem não só para o corpo, quanto para a mente do praticante. Estimula a disciplina, a autoconfiança e a interação social. E quando eu falo de autoconfiança, eu falo justamente desses momentos em que esse atleta, esse praticante, ele consegue vencer esses obstáculos. Lembra que eles são chamados de traçadores de rota. Então, eles traçam uma rota a ser percorrida e essa rota ela traz inúmeros desafios e esses desafios, obviamente, têm como objetivo serem superados. Então, quando o atleta ele finaliza essa rota, ele finaliza esse percurso, ele se sente muito mais motivado e capaz de realizar realmente essa prática, né? Então, tudo isso faz muito bem para a autoconfiança, para a autoestima desse praticante. E também tem a questão da interação social. Lembra que o criador, David Bailey, ele atuou não sozinho, ele é reconhecido como criador da modalidade, mas ele atuava em grupo, né? Então, tudo isso tem a questão da interação social, da contribuição também das experiências das pessoas, havendo essa troca, né, dessas experiências entre os praticantes. Então, tudo isso são benefícios adquiridos com a prática do parkour. Bem, eu espero que vocês tenham gostado de conhecer essa modalidade super diferente, bem radical, né, que traz essa motivação e esse caráter de aventura ali para o praticante. Eu fico por aqui, a gente se encontra numa próxima oportunidade.